Olá pessoal, então vamos aqui à nossa aula sobre gerenciamento de processos e memória, né? Por que essas palavras elas estão relacionadas? Porque no mundo do sistema operacional, todo programa que é executado, no final das contas, vira um processo. E esses processos, cada um deles, às vezes um programa vai abrir vários processos, cada um esses processos eles têm um identificador, que é o Process ID, que a gente chama de PID. Então a gente vai chamar os processos por um número, tá? Por uma numeração que é o PID. Então vai existir, se você for estudar lá em computação o modelo do Von Neumann, você vai ver que a CPU ela vai buscar no dispositivo de armazenamento, quer seja o nosso HD, um SSD, por exemplo, um flash drive, como um pendrive, por exemplo. E para carregar um programa, ele vai tirar essa informação desse dispositivo de armazenamento e vai carregar ele na memória RAM para que esse programa ele possa ser efetivamente executado. E, claro, durante esse processo ele vai gerar, aí fica redundante a palavra, né? Mas durante esse procedimento ele vai gerar um ou mais processos relacionados a esse programa que está rodando, certo? O problema é que as memórias RAM elas são bem mais caras do que os discos de armazenamento. Mesmo os discos SSD, que são discos mais recentes, mais rápidos, né? Eles têm várias vantagens em relação aos HDs. Eles costumam ser, a memória RAM ela costuma ser razoavelmente mais cara. Por quê? Porque ela é muito mais rápida, tá? Então, ao longo do tempo, a gente começou a ter um modelo diferente de memória, porque a memória era escassa. E eu vou mostrar isso através dessa figura aqui. Você tem uma memória virtual que não é composta apenas pelo pente de memória RAM ou pelos pentes de memória RAM que você tem lá encaixado no slot da sua placa-mãe no seu computador, tá? A gente tem essa memória RAM, ela é expandida pegando um pedaço do seu disco de armazenamento, quer ele seja um HD, como eu estou mostrando aqui, quer ele seja um SSD. Então, vai ter a memória RAM expandida por um pedacinho do seu disco de armazenamento e a gente chama esse pedacinho do disco de armazenamento que ele vai utilizar em conjunto com a memória física, como a gente chama, que é a memória RAM, a gente vai chamar esse conjunto de memória RAM mais swap, que é esse pedacinho do disco de armazenamento que a sua memória RAM vai utilizar para, quando for necessário, expandir essa capacidade de memória. Por que a gente diz que só vai ser utilizado quando for necessário? Porque a memória RAM ela é da ordem assim, de mais de 1000 vezes mais rápido do que um disco de armazenamento como um HD ou um SSD, certo? Então a gente vai evitar, para poder, por questões de aceleramento do processamento, de experiência do usuário, usar esse espaço do swap. Mas às vezes ele vai ser necessário, porque se o seu computador tem a memória RAM dele completamente utilizada, ele trava. Se ele não conseguir mais carregar nenhum programa, não transformar mais nenhum programa em processo na memória, e o seu computador vai travar. Então, por isso, é importante que ele tenha esse espaço de swap, onde ele faz uma espécie de estacionamento de alguns processos que estão rodando na memória. Então, ele tem lá vários programas abertos na memória RAM. Quando chega na capacidade limite, ele precisa continuar a expandir, abrindo novos programas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os programas que estão mais ociosos, que não estão sendo utilizados, e ele vai estacionar esses caras na área de swap, esses processos. E aí ele vai deixar ele lá guardadinho. Quando for necessário ele utilizar, é que ele vai buscar esses caras e carregar ele de novo para a memória RAM. Então o swap ele vai ser esse espaço de espécie de transitório. E você vai notar, é claro, do ponto de vista da experiência do usuário, que esses processos podem ficar mais lentos porque esse swap está sendo utilizado. Mas é melhor que você tenha um swap para utilizar do que você enfrentar o limite da capacidade da sua memória RAM e travar o seu computador. Nesta questão, a memória virtual ela faz uma técnica que a gente chama de buffer cache. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que se chama isso. Ó. Buffer cache. Tá? O que é o buffer cache? O buffer cache é, digamos assim, uma propriedade que o seu sistema operacional vai ter de sempre querer utilizar o máximo possível da memória RAM. Então o que vai acontecer? Quando um programa ele termina a execução dele, o que normalmente a gente tende a pensar é que ele vai ser retirado da memória RAM.
Só que o seu sistema operacional ele não vai fazer isso. Ele vai deixar esses dados lá ainda armazenados na memória RAM e ele vai só sinalizar eles com a flag de que esses dados eles estão livres. Eles podem ser preenchidos, caso seja necessário, com outros programas, outros processos. E por que ele faz isso? Fundamentalmente por duas razões. A primeira delas é para evitar um esforço computacional desnecessário. Afinal de contas, o seu sistema operacional não precisa perder ciclos de processamento para apagar um processo da memória RAM que no final das contas não vai levar a canto nenhum, porque afinal de contas não faz diferença se você ainda tem mais memória RAM para ser utilizada, se tem um programa que utilizou um pedaço da memória e depois foi parado de ser executado. Ele simplesmente vai ficar lá estacionado lá para caso ele precise ser apagado. Por exemplo, você abriu vários outros programas, chegou perto do limite da capacidade da sua memória RAM, aí ele vai pegar esses dados que estão sinalizados como executados, esses programas que estão lá sinalizados, e ele vai, é claro, sobrescrever em cima desses espaços. Mas se isso não se faz necessário, ele deixa eles lá guardados. Por quê? Aí isso leva a gente ao segundo objetivo da técnica do buffer cache, que é você agilizar o carregamento de programas. O que é mais interessante do ponto de vista do usuário é que o sistema operacional ele vai tentar com isso, com esses dados que estão lá armazenados na memória RAM e pararam de ser executados, agilizar a performance do computador caso esse programa volte a ser executado no futuro. Então, em vez de ele carregar todo o programa novamente para a memória RAM, ele vai pegar daquele ponto onde ele parou, vai carregar só o que é necessário, ou não vai carregar nada, e com isso, do ponto de vista do usuário, você vai ter uma experiência onde você, da primeira vez que abre o programa, parece que esse programa demora um pouco mais para abrir, mas da segunda, ou da terceira, ou da quarta vez que você abre esse programa, vai parecer muito menos tempo, vai parecer um uso muito mais suave, certo? Ele vai parecer carregado de uma forma muito mais rápida, tá? Por quê? Porque esses dados já estavam lá na memória RAM, eles não tinham sido apagados, não tinham sido ainda sobrescritos, tá? Então, dessa forma, a memória RAM, o sistema operacional ele vai sempre tender a utilizar o máximo possível de memória RAM, a não ser, é claro, quando ela estiver com muita sobrecarga, aí ele vai ser obrigado a esvaziar o buffer cache em primeiro lugar, se tiver algum dado lá em buffer cache, que são esses dados que já terminaram de ser executados, mas que estão marcados como possivelmente livres para serem sobrescritos. Encerrou completamente o buffer cache, aí sim ele vai começar a executar, a carregar programas para o espaço do swap, que é esse tipo de estacionamento de processos aonde o seu sistema operacional vai colocar alguns processos para poder livrar espaço da memória RAM para poder carregar novos programas e com isso não travar o seu sistema. Aí você se pergunta assim, mas Rafael, como é que eu faço para poder visualizar como é que está a utilização da minha memória, do meu swap no meu sistema operacional Linux? E aí você tem um comandozinho bem simples que é o comando free. A gente vai usar ele com a opção M, por exemplo, para poder a gente visualizar esses dados em megabytes, mas você também pode usar a opção HM, por exemplo, ou free-h, por exemplo, para você visualizar eles, HM, para poder você visualizar eles de uma forma, tanto faz H ou HM, né? Para você poder visualizar eles de uma forma mais legível para seres humanos. A gente já viu esse parâmetro, essa chave "-h", ser utilizada em outros comandos de uma forma similar, tá? Então aqui você consegue ver, quanto é o espaço total de memória que se tem, quanto está sendo utilizado, quanto se tem livre, quanto se tem em buffer cache no final das contas. O que é esse buffer cache? Esse buffer cache é justamente dados que estão sendo utilizados, mas que podem vir a ser sobrescritos no futuro, tá? E aqui o que a memória tem de efetivamente disponível para ser utilizado, tá? E aqui a gente vê inclusive o espaço do swap que a gente tem disponível, né? Esse swap no sistema Linux ele pode existir de duas formas diferentes. Ou existe uma partição que é dedicada para o swap, ou existe um arquivo que é criado que vai funcionar como um swap, tá? Então esse arquivo, se for uma partição, você vai dizer, por exemplo, eu quero 2 GB de swap, e aí o seu sistema operacional ele pode usar um espaço de armazenamento de swap, de área de swap de até 2 GB. Quando você instala o sistema operacional, você inclusive tem essa possibilidade de fazer um particionamento para poder ter uma partição dedicada para a área de swap. E aí você vai ter um swap fixo, certo? Que tem um tamanho fixo. Ou você pode fazer isso no formato de um arquivo que ele vai crescer e ser apagado na medida em que ele for necessário. É claro que o swap, depois que o sistema operacional
é reiniciado ou é desligado, esse espaço do swap ele vai ser apagado e esse arquivo ele vai começar do zero novamente, tá? O fato do meu computador aqui estar indicando que ele usou uma área de swap não quer dizer que ele está usando o swap em tempo inteiro, porque uma vez que ele estacionou alguns dados na área de swap, esses dados vão continuar lá, eles não vão ser apagados por aquela razão que eu já expliquei, de você não precisar gastar um esforço computacional desnecessário, de forma que você apenas vê que em algum momento, enquanto o sistema operacional esteve ligado, esse swap foi utilizado. Mas não significa, por exemplo, que neste momento o meu computador está utilizando 455 megabytes de espaço de swap, tá? Só significa que ao longo do tempo em que ele esteve ligado, ele fez em algum momento o uso desse espaço, tá? A gente também pode usar aqui no comando free a opção, por exemplo, TM. E aí aqui a gente vê os espaços totais em megabytes, tá? E aqui você tem aqui, ó, os espaços em megabytes totais da memória. Então ele junta a memória física, que é o pente de memória RAM, com o espaço do swap e te dá aqui o total. E a mesma coisa ele faz com o que foi utilizado, com o que está livre, com o buffer cache. Mas eu penso que o importante mesmo é você ver aqui o quanto tem disponível. Isso aqui é o que efetivamente o seu computador pode carregar ainda, o available, né? O quanto de processos, de novos processos, o seu computador pode subir para a memória RAM antes de sobrecarregar ela e começar a utilizar esse espaço livre aqui que ele tem do swap. De novo, a gente quer evitar utilizar o máximo possível o swap, mas caso seja necessário, o seu computador vai fazer uso desse espaço para poder não travar o seu sistema operacional. Bem, o comando free ele mostra para a gente como é que está a utilização de memória em termos de ocupação de espaço, mas ele não mostra para a gente, por exemplo, quais são os processos que estão rodando na nossa memória. Para a gente poder ver isso, a gente precisa de um outro programa, um outro comando, né, que é um outro programa, que é o PS, que ele vai mostrar quais são os processos que estão ativos. A gente pode talvez chamar o PS assim de process states, né? Talvez de estados de processo, né? Que estão rodando na sua máquina. Aí ali a gente vai ter uma visualização mais detalhada de quais são os usuários, quais são os processos, quanto eles estão ocupando percentualmente na memória e de processamento também e assim por diante, tá? Então vamos ver isso aqui na prática, ó. A maneira mais comum de ver o PS sendo utilizado é o PS AUX. Ele inclusive tem essa particularidade de não exigir que você coloque aqui o hífen na frente, né? Você pode aplicar ele assim mesmo, sem hífen. Esse A é para ele mostrar todos os processos que estão rodando no seu computador, independente se você é dono ou não desse processo. Esse X ele mostra os processos, inclusive que estão rodando em outros terminais da sua máquina, tá? E esse U ele mostra os usuários que estão rodando esses processos. Então quando eu rodo ele aqui, deixa eu dar essa opção aqui que é com More, para a gente poder visualizar melhor. Aí ele mostra para mim aqui, ó, qual é o usuário, que é o dono do processo, qual é o número do processo, o processo PID número 1, que identifica os processos, né, esses números, como a gente já tinha falado anteriormente, é sempre esse SBIN init aqui, ele é sempre o primeiro processo porque ele é quem starta todo o sistema operacional. Mas aqui ele mostra também, ó, o percentual que esse processo está ocupando do uso da memória, do uso da CPU, do uso da memória, por exemplo. Você tem aqui esse RSS, que é, digamos, ele representa o quanto de espaço real esse processo está ocupando na memória. Você tem o TTY, que é o terminal onde esse processo está rodando. Você tem os stats, os estados, né? E aí você tem várias siglas. O S é de um processo que ele está em modo sleep, ele está lá interrompido, esperando algum dado para poder completar uma ação, por exemplo. Aí você tem o I, por exemplo, o I é também quando ele está parado numa thread do kernel, ele está numa fila do kernel esperando por alguma coisa para ser executado. Você tem, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, tem o Z, por exemplo, que é um processo que é um processo zumbi, às vezes acontece de um processo pai morrer, e aí tem vários processos vinculados a esse processo pai, e aí quando esse processo pai às vezes morre, alguns desses filhos não terminam a execução, e eles ficam órfãos lá, ocupando memória no sistema de maneira desnecessária, e ele é marcado, por exemplo, com a letra Z, tá?
Tem os processos que estão com a letra R, que eles estão rodando, é o running. E tem como você consultar tudo isso através do manual do comando, tá? É muito fácil de você conseguir visualizar e identificar o que são essas letras. Mas eu acho que essas são as mais comuns. A I, que ele está lá em modo de espera, o S, que ele está em sleep, ele está em hibernação, esperando por algum dado para poder completar. E você tem o R, que é o running, e o Z de zumbi, por exemplo. Tem o W, que está sendo paginado, enfim, tem vários outros estados que você pode ter que utilizar. Mas você tem aqui o PSAUX para poder visualizar esses processos. Aqui está inclusive o horário que esse processo começou, 13h39 da tarde. Aqui quanto tempo ele ficou ocioso, por exemplo, e assim por diante, né? Porque às vezes o processo ele esteve em execução, aqui não é o tempo que ele ficou ocioso, é quanto tempo ele permaneceu no ar desde que ele começou a ser executado. É claro que como alguns processos eles são muito rápidos, ele vai ter um tempo muito próximo de 0, tá? E você tem esse PSAUX e você tem o PSAFX. A diferença do FX é que ele mostra de uma forma meio gráfica aqui quem são os processos pai e quais são os processos que foram derivados desse processo pai, que a gente chama de processos filho. Então repara aqui que todo mundo aqui, ó, é filho do PID número 1, por exemplo. E às vezes acontece desses processos filhos eles terem outros processos que estão vinculados a ele. Ele mostra essa espécie de formato de árvore para você conseguir entender que processos filhos foram originados de quais pais e se esses processos geraram ainda outros processos, tá? Então é muito comum, um comando muito utilizado que você pode usar realmente esse comando do PSAUX. Inclusive você pode usar ele em conjunto com outros comandos, como por exemplo o grep. E aí você pode chegar aqui, sei lá, deixa eu tentar botar aqui um init, por exemplo, e ele mostra para você lá, ó, o PID, ele faz aquela filtragem, ele mostra toda aquela listagem e faz a filtragem em cima do parâmetro que você especificou. O init aqui ele vai me mostrar então todo mundo, ó, que tem alguma vinculação com a palavra init. Então com esse conjunto das duas coisas você consegue filtrar, às vezes para procurar por um processo específico. Se eu procurar aqui no AUX, por exemplo, grep, e aí deixa eu botar aqui, sei lá, botar um sleep SL, por exemplo, asterisco. Então ele vai me mostrar todos os processos que tem SL no nome, tá? Então você sempre pode usar o PSAUX ou o PSAFX junto com o grep para fazer uma filtragem de alguma coisa que você esteja procurando. Outro comando que você pode utilizar é o PID off, porque, por exemplo, você pode querer, baseado no nome, descobrir um PID. Então, por exemplo, se eu botar aqui PID of bash, que é um processo que eu estou rodando, ele vai me dar em retorno o número do processo do bash que eu estou procurando, tá? E você pode também utilizar uma coisa muito parecida com o PSAFX, que é o PS3. E aí, por exemplo, o PS3, se você executar ele, deixa eu botar ele aqui como more, para a gente visualizar melhor, aí ele vai mostrar para você lá, ó, esse formatozinho de árvore para você entender de que processos cada processo é originado, como se fosse uma árvore, né? Como o próprio nome já diz, PS3. Mas interessante também é você usar o PS3 e você usar nele o parâmetro "-p", porque ele vai te mostrar também os PIDs dos processos que estão associados na árvore. Ele vai te dizer os nomes, vai te mostrar eles no formato de uma árvore, mas vai te dar também os PIDs, que são os números desse processo. Então, o PS3 também é uma forma que você tem de categorizar os processos que estão rodando na sua máquina. Um outro programa interessante que você tem é o Jobs, tá? O Jobs, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar todos os processos que estão sendo executados em segundo plano na sua máquina. Como é que eu posso exemplificar isso? Se eu der aqui um Jobs, você vê que ele não está rodando absolutamente nada em segundo plano. Mas vamos lá, eu vou dar um sleep aqui de 30 segundos, ou seja, ele vai abrir um processo que ele vai ficar aguardando por 30 segundos e depois vai morrer. Então eu abri aqui, ó, repare que ele segurou o terminal. Se eu não fizer nada em 30 segundos, ele volta para o meu prompt, mas eu posso dar aqui um Ctrl Z para parar esse processo. E aí, se eu for aqui em Jobs, você vê que tem lá um processo de sleep que foi parado, tá lá stopped, tá?
Então, eu posso fazer ele voltar para o primeiro plano fazendo, por exemplo, aqui o FG, que é o foreground, que existe o background para jogar um processo para segundo plano e existe o foreground para trazer um processo para o primeiro plano. Então, se eu der um FG1, ele volta com o sleep para o primeiro plano, tá? Ou então eu posso fazer, por exemplo, um sleep aqui, 40, e aí jogo ele, se você botar um I comercial, você está jogando esse processo para um segundo plano. Ó, vou abrir um aqui de 70 agora. Ó. Ele abriu outro processo em segundo plano. E se eu for aqui em Jobs, ó, ele me mostra que tem 2 processos rodando ali em segundo plano. Se eu quiser trazer um deles para o primeiro plano, como por exemplo o segundo, aí eu vou em FG2. Aí ele voltou lá, ele para o primeiro plano. Se eu quiser botar ele em segundo plano, aí eu vou BG2. E aí você joga ele... Opa, botei um BF aqui. BG2. E ele joga ele para o segundo plano. Então, o Jobs lista os processos que estão rodando em segundo plano com o FG de foreground, com o número desse job, eu trago ele para frente para ele rodar em primeiro plano. Com o BG de background e o número do processo, eu jogo ele de volta para o segundo plano. Se eu quiser, como eu disse, colocar um processo para rodar, um comando qualquer para rodar em background, basta eu colocar, por exemplo, aqui o sleep 90 com I comercial, sempre que você colocar o nome de um comando I comercial no final, ele vai colocar esse cara para rodar em segundo plano. Repara aqui que o primeiro processo ele está me dizendo ali que terminou. Então, se eu for aqui em Jobs agora, eu só tenho o 2 e o 3 rodando. Então, Jobs lista, BG joga para segundo plano, FG traz para primeiro plano, certo? Então, você pode utilizar o Jobs para poder ficar visualizando e brincando com esses processos, trazendo ele para frente ou para trás do seu background. E agora, pessoal, a gente chega aqui no comando kill. O que é o comando kill? Ele envia um sinal para um processo em execução. Esses sinais eles podem ser de diversas naturezas possíveis. Alguns deles vão pedir pré-educadamente o processo, para que o processo se encerre, né, que ele salve o que ele precisar salvar e que ele se encerre, que é, por exemplo, inclusive o padrão. Se você der um kill e um ID, um PID de um processo, ele vai tentar fazer esse encerramento amigável, esse senta lá Cláudia, para ver se o processo se encerra numa boa. Mas você também tem maneiras mais abruptas de você encerrar a atividade de um processo, como por exemplo o kill-9, que é como se fosse assim um kill-9, né, digamos assim. Eu acho que até vem da ideia de canine, né, que é de cachorro, tipo, sai cachorro velho daqui, é alguma coisa dessa natureza, certo? Se eu quiser ver, por exemplo, todos os possíveis sinais que o comando kill pode me fornecer, é só dar um kill-L, tá? E aí você vê aqui, ó, que ele tem 64 tipos diferentes de sinal. O padrão, como eu disse para vocês, é esse SIGTERM, que vai tentar fazer um encerramento amigável, que é o que eu estava chamando lá de senta lá Cláudia. E você tem o kill-9, que é a forma mais abrupta de encerrar um processo. A gente deve evitar fazer isso, porque esse kill forçado ele pode causar problemas para o processo, né? Matar um processo que precisa salvar informações de repente antes de fechar, mas a gente sabe que existe essa possibilidade, tá? Então, e também o kill pode ser utilizado para matar um job que está rolando em segundo grau. Por exemplo, se eu der aqui um sleep 90 e jogar ele aqui em segundo grau, em segundo plano, perdão, dá um 120 e um 150, então a gente jogou aqui alguns processos para segundo plano. Eu posso usar aqui um kill percentual, por exemplo, 3, para matar esse job número 3. E aí, se eu fizer isso e aplicar um jobs aqui de novo, você vê que ele foi terminado, né? Porque a gente matou esse sleep 150, tá? Ou a gente pode chegar e utilizar, por exemplo, a PSAUX, aí vou botar aqui um sleep para a gente ver os... Opa, faltou o grep. Para a gente ver aqueles sleeps que estão rodando. E aí reparem que aqui eu tenho os sleeps que a gente botou para rodar, né? O sleep 90 e o sleep 120, né? Vou matar o sleep 90 primeiro, que é o 57.915. Se eu simplesmente der um kill 57.915, ele vai tentar fazer um kill amigável desse processo. Então, se eu rodar aqui de novo, ó,
você vai ver que esse processo do 90 ele desapareceu, ele conseguiu matar, ó, ele foi terminado aqui, como ele está indicando. Mas esse kill que a gente deu aqui, que é o padrão, é o equivalente a gente dar um kill espaço menos 15 e o número do processo, o número do PID, a gente mata esse processo amigavelmente. Só que a gente também pode querer dar um kill menos 9, né? Que é você matar o processo forçadamente. Então vamos lá matar, por exemplo, esse sleep 120 aqui, que é o 57.925. Então vou dar aqui 57.925 com esse kill. E se eu repetir aqui o meu comando, eu não tenho mais sleeps porque ele foi matado. Ó, repare que a diferença é que no kill menos 15 ele foi terminado e no outro ele foi assassinado, digamos assim, fazendo essa tradução para o português. Eu não sei se o sistema operacional de vocês está em português, como é que ele vai traduzir isso, mas a ideia é que com o menos 9 você deve usar com mais parcimônia. Você utilizando o comando kill, você só vai conseguir matar o processo pelo PID, tá? E a gente pode, assim como a gente usou o outro comando que foi o PID off, para poder saber o nome de um processo que a gente queira. Então vou de novo botar outros sleeps aqui, botar um aqui agora de 200, por exemplo, certo? Aí ele está ali me dizendo que o PID foi o 58.415. Mas vamos supor que eu não sei qual é o número do PID desse processo. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o pgrep, que é um grep aplicado aos PIDs, para poder descobrir qual é o PID do sleep, e ele vai me dizer, vai me retornar o número desse PID. E aí, com esse número, eu posso fazer o kill desse processo. Mas também existe um outro comando, que é o kill all. Com o kill all, eu consigo matar um processo pelo nome e não pelo PID. Então essa é a diferença. O kill, você vai matar um job usando o sinal do percentual. Então, como a gente viu lá, kill, sinal de porcento 2, ele mata o job número 2 que está rodando em background. Ou kill, número do PID, aí você mata aquele PID, e a gente viu que existem vários modelos diferentes de sinais que a gente pode mandar para poder matar esse processo, como por exemplo o menos 15, que é o padrão, e o menos 9. E a gente tem o kill all para a gente poder usar o nome do processo. E aí eu vou botar aqui sleep, e ele matou aquele processo do sleep que a gente tinha começado. Então o kill ele vai usar o PID, e o kill all ele vai matar, vai enviar um sinal para matar um processo em execução, só que com a diferença é que ele vai citar esse processo pelo nome e não pelo PID. Além disso, pessoal, a gente também tem um comando chamado NoHap. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que um determinado processo continue a ser executado ainda que o usuário que iniciou aquele processo já tenha saído do terminal. Então, por exemplo, se eu der aqui um sleep, por exemplo, 600, e deixar ele aqui rodando, eu vou abrir aqui um outro terminal e vou dar aqui, por exemplo, um ps ao x grep sleep para a gente ver. E aí você vê que tem um sleep 600 rodando aqui. Só que perceba só, quando eu sair desse primeiro terminal onde eu estava, ele fecha aquele processo. Porém, se eu der um NoHap sleep 600, deixar ele aqui em background, aí perceba só, ele está aqui executando o processo. Vou abrir aqui um outro terminal, dar um ps ao x, dar um grep sleep, e aí beleza, ele está aqui rodando, né? Ele é esse nosso processo 59.833, e aí perceba só, vou fechar ele aqui, vou repetir, e o sleep continua a rodar aqui, mesmo eu tendo deslogado daquele terminal. Então o NoHap ele força esse processo a continuar a ser executado, ainda que o terminal tenha sido fechado. Esse é o propósito que esse comando tem. Como a gente viu o comando ps ao x, eles mostram uma espécie de retrato, né? Do que está acontecendo na nossa memória naquele momento, em termos dos PIDs que estão rodando. A gente viu o comando free, por exemplo, que mostra um retrato, né, de um momento em que, como é que estava a utilização em termos de espaço, né, da nossa memória virtual como um todo.
mas a gente pode querer visualizar essas informações ao vivo, digamos assim, não como um retrato que foi retirado na hora que a gente aplicou o comando, mas sim como algo que está ali continuamente sendo monitorado, né? É como se fosse realmente algo ao vivo. E aí, para esse caso, a gente vai ter que utilizar o comando top, tá? Quando a gente coloca aqui o comando top, ele vai mostrar para a gente aqui como é que está a utilização do nosso sistema operacional. Em termos da utilização de uso de CPU, né, como a gente está vendo aqui em cima, o percentual de CPU, em termos da utilização de memória, de swap, e aqui realmente a gente está vendo uma coisa que está sendo monitorada, se você for perceber aqui, a cada 3 segundos. Ó, ele mudou para 23, 7 e 29 da noite, é o horário que eu estou fazendo, aí agora 7 e 29, 29 segundos, 32 segundos, agora ele vai aqui para 35 segundos e assim vai. Por quê? Porque ele está tirando um novo retrato a cada 3 segundos. Aqui ele mostra para mim quais são os PIDs, qual é o usuário que é dono daquele PID, qual é a prioridade que ele tem, a gente vai ver isso daqui a pouco, qual é o espaço que está sendo utilizado, o percentual de memória, o percentual de CPU, perdão, o percentual de memória, o tempo há quanto tempo esse processo está sendo executado e o nome do comando que originou aquele processo, por exemplo. Então a gente pode ter muitas informações. Se você quiser, você pode dar inclusive um Shift F aqui e ele vai te mostrar cada uma dessas siglas, o que ela significa, tá? Para eu poder sair daqui, eu dou um Q e ele volta para cá, para minha tela do top, tá? E aqui eu posso inclusive mudar esse delay. Eu botei aqui 3 segundos, mas se eu quiser eu posso botar aqui D, aí ó, change delay from 3, ou seja, mudar o delay de 3 segundos, sei lá, para 6 segundos. E aí agora ele vai do 33 aqui para o 39, porque agora vai ser a cada 6 segundos, por exemplo. Ou eu posso mudar aqui de novo, D, 3 segundos. E agora ele vai mudar de novo a cada 3 segundos. Eu posso matar um processo, por exemplo. Deixa eu dar um Q aqui. Vamos novamente aqui botar um processo aqui para rodar em background. Tá aqui, sleep 700 segundos, né? Botei ele em background. É o 63.629. Então vamos lá no top. E vamos supor que o que eu quero fazer aqui é fazer um kill desse processo. A gente viu como é que faz o kill pelo comando kill, mas aqui na tela do top, se a gente aplicar K, por exemplo, aí a gente pode também matar um processo que a gente queira, tá? A gente viu aqui que ele foi o 63.629, né? Então vamos lá, 63.629 é o processo que a gente quer matar. Dei Enter. Aí ele pergunta, qual é o sinal que você quer utilizar? É o 15, o SIGTERM, que é aquele padrão? Ah, é o 15 mesmo, então eu só vou dar Enter e ele vai lá e mata aquele processo para mim. A gente pode usar essa tecla K, por exemplo, para poder fazer isso. Para a gente sair aqui do comando top, a gente aperta a tecla Q e ele sai aqui. E aqui ele está mostrando justamente o processo que a gente matou dentro lá do top. A gente também pode usar o top-C, que ele traz umas informações até mais completas aqui em cima, tá? Pra gente, mas assim, é tudo o comando top, gente. Você tem um top-I, que ele não exibe, por exemplo, os processos zumbis. Se você consultar o comando top com -help ou o manual do comando top, por exemplo, ou info top, aí você vai ter uma infinidade de coisas que você pode fazer com ele. Por exemplo, você pode usar o Shift M aqui para visualizar os processos em ordem do maior para o menor de utilização de memória. Então repare aqui que eu tenho esse processo de PID 61.996, que ele está utilizando 20%, um pouco mais de 20% da minha memória, né? E aí que ele está ordenando, ó, 20%, 5%, 4,5%, 3%. Eu fiz isso com o Shift M. Se eu der o Shift M aqui novamente, ele volta a dar uma organizada. E aí você pode explorar várias possibilidades desse comando top. O que eu quero que seja frisado para você é que enquanto no PS eu vou ter um retrato momentâneo, enquanto no Free eu vou ter um retrato momentâneo, no top eu tenho uma monitoração contínua do processo e inclusive faz com que eu possa interagir através do top para poder matar um processo, fazer um renice, por exemplo, que é você mudar a ordem de prioridade de um processo, né? Digamos assim, dedicar mais tempo de processamento para um determinado processo, que é uma coisa que a gente vai ver agora em seguida. Mas assim, você tem formas de interagir com o comando top e ele te dá uma visão de ponto a ponto mesmo, como se fosse, a gente sai do free
e do PS de um retrato para no top ter um filme. Eu acho que essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Por fim, gente, a gente tem o que a gente chama de escalonamento de processo, ou scheduling de processo, que é a palavra em inglês para escalonamento. O que é isso? Os sistemas operacionais modernos, eles fazem uma espécie de alocação de tempo, uma fatia de tempo de processamento para cada processo. Então é como se você pegasse lá o seu processador, tirasse um intervalo de tempo limitado e dedicasse essas unidades de intervalo de tempo para os processos que você tem ali rodando, né, na fila. E aí você pode querer dizer, por exemplo, que alguns processos vão ter mais fatias de tempo do que outros, para que eles tenham uma prioridade de processamento, tá? A gente chama essas fatias de tempo em inglês de time slice, que é esse termo aqui, ó, time slice, que é tipo fatia de tempo mesmo. Essa é a tradução literal dessas palavras em inglês. E aí o que é que acontece? Naturalmente, o sistema operacional moderno ele vai ter um mecanismo de alocação dinâmica dessas prioridades. Ele vai estar olhando lá o que vai estar rodando e ele vai fazer uma intervenção por ele mesmo para poder definir o que é mais prioritário e o que é menos prioritário. Só que você, como usuário avançado, pode fazer uma intervenção manual na prioridade desse processo. E aí você vai utilizar os comandos do nice e o renice para você definir, né, que um determinado processo vai sair dessa monitoração, dessa observação dinâmica do kernel e vai rodar com uma prioridade estática que você está definindo para aquele processo, tá? Então eu vou começar esses processos, essa fila de prioridades, ela vai de prioridades que vão da menos 20, que é a mais alta, até a 19, que é a mais baixa. Então para você facilitar você aprender isso, eu diria que assim, a gente costuma dizer que a pessoa que tem prioridade número 1 é a melhor prioridade que tem, né? A prioridade número 5 importa menos. Então, essa é a ideia, só que a gente vai ter também uma escala negativa. Quando você tem números negativos, então a prioridade do menos 20 é a mais prioritária de todas e a prioridade do 19 é a menos prioritária de todas, tá? Só que, e você pode fazer o uso do nice e do renice para poder fazer, setar prioridades estáticas de processos, só que se você tiver como seu usuário normal, você não vai conseguir setar prioridades abaixo de 0. Você não vai conseguir colocar, por exemplo, menos 1, menos 20, menos 19, menos 15, por exemplo. Para você setar prioridades abaixo de 0, você vai ter que estar logado como root. Então, como é que eu vou utilizar esse escalonamento de processos na prática com o nice e o renice? A primeira diferença que eu quero esclarecer é porque o renice ele pode alterar essa prioridade dos processos durante a execução. Então, é como se eu trocasse as rodas do avião com o avião no voo, tá? O renice ele pega um processo que já está sendo executado e muda a prioridade dele. O nice ele não vai conseguir fazer isso. O nice eu vou iniciar um processo, né, com a prioridade estática que eu setei, mas ele não vai ser capaz de alterar durante a execução do processo a prioridade dele, tá? Então vamos lá apelar de novo para o nosso querido sleep, botar aqui um sleep 800 rodando em background, ele me deu lá qual é o número do processo, e se eu der aqui um top menos P e colocar aqui o número do meu sleep, 66.720, ele me mostra lá que a prioridade dele atual é 20, ou seja, ele tem uma prioridade baixa e o nice é 0. Lembrando que o nice ele vai variar do 19 até o menos 20. Quanto mais nice eu colocar, mais vai ser somada essa prioridade dele. Quanto mais nice eu retirar, mais vai ser retirado da prioridade, né? O nice ele adiciona um valor ou subtrai um valor da prioridade. Quanto menor a prioridade, mais prioritário, mais tempo ele tem de processamento. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui agora e vou aplicar aqui eu vou logar aqui como o sudo para a gente poder fazer aplicar tudo como sudo, não ter aquela restrição de não poder aplicar um nice abaixo de 0. E aí vamos primeiro piorar a prioridade dele, né? Então eu vou dar aqui um renice 10, eu estou adicionando 10, né? Para o processo 66.720. Aí, ó, ele trocou a prioridade, o nice dele anterior, que era 0, para um novo que é 10.
Se a gente for olhar lá novamente no top menos P 66.720, a gente vai ver que aquela prioridade que era 20, quando a gente adicionou o NICE 10, ela foi para 30. Então, esse processo ele ficou mais lá no fundão da fila, tá? Só que vamos supor que a gente quer agora fazer o contrário, a gente quer subir ele na fila. Então, eu vou dar um renice e eu vou dar aqui, por exemplo, um menos 20, por exemplo. E aí, ó, ele retirou 20. Então, a nova prioridade dele é menos 20. Quando eu voltar lá no meu top, aí ele agora, ó, aplicou um NICE de menos 20. A prioridade dele era 20 por padrão. Quando ele aplicou um NICE de menos 20, ela foi para 0. Lembrando que eu posso ter um NICE, um renice, eu posso aplicar ele para ir baixando essa prioridade, né? Vamos botar aqui menos 40, por exemplo. Aí, ó, ele aplicou lá. Quando eu for agora no top, ó, ele só vai até o menos 20. Então, mesmo que eu tente baixar um NICE para além do menos 20, ele não me permite fazer isso. Ou, por exemplo, se eu quiser aumentar com o renice, colocar ele, sei lá, para 100, que é muito além do 19, que é o máximo permitido. Lembrando que o NICE ele vai do menos 20 até o 19. Aí, ó, repare que ele no máximo joga o NICE dele para 19. E aí, quando eu vejo lá o top, ó, NICE 19. Então é como se a prioridade ela fosse ficar variando entre o 39, quando eu adiciono, porque ela tem por padrão 20, né? Então é como se eu pudesse reduzir essa prioridade somando, essa prioridade padrão 20, somando até 19, então ele vai para o 39, que é o fundão da fila, ou retirando até menos 20, onde essa prioridade aqui ela cai para 0, que é o início da minha fila, é o primeiro lugar da fila, digamos assim, né? Então, aplicando o renice, eu posso ir estaticamente colocando ele com mais prioridade ou com menos prioridade. Menos prioridade, mais vantajoso; mais prioridade, menos vantajoso. O NICE ele vai funcionar como esse peso que vai funcionar somando ou subtraindo da prioridade do processo, tá? E aí você pode experimentar com isso para você ver como isso funciona. E usar o comando top para você conseguir visualizar como isso está sendo dinamicamente alterado. Ó, a gente colocou aqui um NICE de 100, aí vamos reduzir ele para o primeiro lugar da fila, o menos 19, que é menos 19 não, perdão, menos 20, que é o maior NICE, o menor NICE que a gente pode setar lá, né? E aí quando eu vejo aqui no top, aí agora ele caiu para prioridade 0 com a ajuda do NICE menos 20. O NICE é como se fosse um peso que eu uso para poder mexer no priority, na prioridade do meu processo. E aí de novo, o NICE, o renice, perdão, a gente usa para poder fazer essa alocação estática em processos que estão em execução. Mas, por exemplo, se eu quiser iniciar um processo com uma determinada prioridade, aí eu coloco o NICE. Aí eu vou botar aqui, por exemplo, o NICE menos N10, que é o NICE que eu quero setar, sleep, sei lá, 100, jogar ele aqui em background. Ó, tô com um processo 67.530. Então vamos lá, vou dar um top menos P 67.530 e ele vai me mostrar que eu coloquei um NICE de 10, ele saiu de 20 para 30. Então aqui, ó, quando eu coloquei, deixa eu voltar aqui para cima, um NICE de 10, eu iniciei um processo sleep com prioridade de 30, porque ele pegou aqueles 20 e somou esses 10 que eu coloquei, né? Se eu quiser iniciar um processo sleep, sei lá, 500 com prioridade menos 20, aí eu tenho que colocar aqui menos 20. Aí fica meio estranho porque fica menos N espaço menos N20, né? Mas dá para vocês terem uma ideia, ó. Aí agora eu vou colocar aqui o top menos P 67.649 e agora eu tenho aqui um processo sleep que eu iniciei que tem a prioridade 0, porque eu coloquei um NICE de menos 20, ele pegou a prioridade que é por padrão 20, retirou menos 20 do NICE e colocou ele na prioridade 0, ou seja, ele tem prioridade absoluta no meu processamento, tá? De novo, renice faz as alterações de forma a alterar o processo em execução, e o NICE ele faz essas alterações quando você inicia um processo, né? O NICE você já tem que alterar essa prioridade quando o processo está iniciando.
Eu espero que a gente tenha enriquecido mais as habilidades de vocês nessa questão de gerenciamento de memória e de processo, de saber visualizar o que está sendo utilizado, puxar um PID de um processo pelo nome, matar processos que estão em execução, entender que a gente pode matar eles de diversas maneiras distintas e que a gente pode alterar estaticamente as prioridades desses processos para poder dar a ele mais tempo de processamento, ou seja, dar a ele mais tempo na fila de execução da CPU para eles poderem caminhar mais rápido. A gente pode alocar isso de uma maneira quando o processo está iniciando com o Nice ou quando ele já está em execução com o Renice, tá certo? A gente se vê então na nossa próxima aula.